capacidade de se expressar e de se conectar com outras pessoas é um dos pilares da evolução humana. O aperfeiçoamento da comunicação envolve autoconhecimento, escuta ativa, assertividade, respeito pelas opiniões alheias e empatia. É assim que histórias, valores e tradições são transmitidos entre gerações. Aprendemos quando compartilhamos experiências e conhecimentos, expandindo horizontes e compreendendo melhor o mundo ao nosso redor, contribuindo assim para o bem-estar mental e facilitando a tomada de decisões. A informação salva vidas porque promove a identificação de sinais de alerta para problemas de saúde, a adoção de hábitos mais saudáveis e a autonomia para escolher o melhor caminho. A gente nunca para de aprender. Bem-vindas e bem-vindos ao Menopausa. Sempre ao meu lado, transformando ingredientes funcionais em receitas deliciosas, nossa querida doutora Vanessa Costa. E hoje eu vou ensinar mais 2 receitas poderosas para vocês, hein? E elas ficarão disponíveis no final desse episódio, com o modo de preparo e as instruções e as indicações de uso. Vai ser uma responsa servir a nossa convidada de hoje e vocês já vão entender por quê. É verdade, Ivan. Afinal, até programa dentro da própria cozinha ela tem. Quantas e quantas receitas ela já ensinou para um público que a acompanha há mais de 30 anos na TV? E quantas matérias, entrevistas e reflexões ela já nos trouxe? Hoje eu posso chamá-la de amiga, ainda que muitas mulheres a vejam dessa mesma forma. Bem-vinda, Kátia Fonseca. Que honra! E olha, eu te considero uma grande amiga desde sempre, mas depois que a gente se conheceu pessoalmente, deu um match tão bom. Deu. Que eu falei, gente do céu, como pode uma coisa tão legal acontecer em momentos de vida muito parecidos, Exato. né? Então é uma honra pra mim estar aqui, Nossa, obrigada. A honra é toda nossa de te receber. Obrigada. E agora é a minha vez de apresentar outra mulher incrível, acolhedora e comunicadora, que eu também posso chamar de amiga, a ginecologista e pesquisadora, doutora Fabiane Berta. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, minha amiga. E é uma honra poder estar nesse momento compartilhando tantas histórias, boas receitas e falar um pouquinho sobre um tema que nos compete, que é por todas nós, né? Já senti aqui nos bastidores que esse programa vai ser uma delícia. Fabi, eu sei que uma das suas especialidades é ajudar as mulheres a reconhecerem sintomas pertinentes à menopausa, que são constantemente confundidos com ansiedade, depressão, estresse, fazendo com que esse diagnóstico fique atrasado. Eu quero que você me ajude a entender a experiência da Kátia, que está com 56 anos e parece estar passando ilesa por essa fase. Eu só Ainda descobri sem notícia um mês. de uma pausa ovariana. Não tenho nada dessa Tá notícia, tudo- não. Não mandaram WhatsApp pra mim, não. Pois é, ninguém te avisou, não houve um alerta. Vou pesquisar esse ovário. Vamos pesquisar. Então, inclusive, foi por isso que você começou a fazer um mapeamento hormonal para identificar melhor as coisas aí dentro? Então, não, o que aconteceu? Eu faço uso de pílula anticoncepcional há 20 anos, emendando uma cartela na outra. Indicação do meu ginecologista, porque ele falou, então, vamos fazer assim, quer engravidar? Eu falei, Deus que me livre. Nem a pau. Então emenda, Então, emenda. cartela. Ele falou, emenda a cartela, por quê? Porque o seu endométrio, a gente está acompanhando e está fininho. Então, é ótimo. Sempre eu faço os exames. Ele falou, no seu caso, você pode fazer. Porque eu digo no seu caso. Minha irmã, por exemplo, ela nunca pôde tomar pílula anticoncepcional. Nenhuma das minhas 2 irmãs. Só que uma delas, ela teve... Eu tenho 56 e agora que eu comecei a entrar no climatério. Que eu estou no climatério. Ela já está na menopausa há pelo menos 4 anos atrás. Ela tem 2 anos a menos do que eu. Olha aí. Então, a gente aprende até na família que cada mulher é uma mulher, mesmo que a genética seja Exatamente. parecida. Exatamente. E para mim funciona muito bem. A minha endócrina já há anos vem acompanhando. Bom, vamos ver como estão os seus hormônios. Ela falou, Kátia, não tem alteração ainda. Vou fazer o seguinte, você vai parar de tomar a pílula, imagem na minha cara. A cabeça quase virou 360. Quantos anos você tomou pílula? 20 anos. Aham. E 20 aí, anos. tá, vou parar e agora vou engravidar. Você tá louca? Por isso eu nem passei perto do Rodrigo. Eu falei, meu caro, o negócio é o seguinte, seca total. Mas nada que você possa imaginar de encostar em nada, esquece. E fiz os exames, esperei um mês, você falou, tem que esperar um mês, e aí você faz os exames. Começou a dar pequenas alterações. Ela falou, já é climatério. Aí, tudo bem, se fala assim, e os sintomas, você não tinha?
108 sintomas, pelo menos. Já estamos em 108. Totalmente 108. Cada dia parece mais um. Eu falei, tá, irritação. Eu nasci irritada. Se você pegar a minha foto de 3 anos, era uma criatura irritada de nascença. Tem uma fotinho minha com a mão de cabelo assim, meu pai devia estar demorando para tirar foto, eu falei assim, que inferno. Depois, conversando com a minha endócrina, eu falei assim, às vezes eu tenho umas coceiras, mas eu tenho rinite. Ela falou, pode ser. Então, tudo pode ser. Então, eu falei, tudo bem. Tá vendo o caso que eu te trouxe? Não, tá bem tranquilo. tudo Eu pode achei que ser. a gente ia conversar. Falei, nossa, vamos conversar, trocar ideias. Eu falei, eu não vim preparada. Deixa eu só puxar na minha caixinha, né, do Qual é a Mr. caixinha Magu, agora? né? Pra gente descobrir. Skin doutora Fabiana. Agora eu tô na skin doutora. Tá Vamos, linda, estamos no maravilhosa. consultório. Doutora, a pílula pode mascarar? Com Ou de certeza. fato ela previne sintomas, inclusive? Não, com certeza, é muito bem pontuado, porque a pílula é um hormônio. Ele pode não ser a melhor qualidade do hormônio, porque às vezes tem ali as suas combinações que são muito sintéticas. A gente evita bastante, até nessas propostas atuais da menopausa, a gente vem cada vez mais descontinuando a via de comprimido e passando para outras vias que são mais saudáveis. Porém, respondendo a pergunta, com certeza, porque é um hormônio que você está recebendo, é um análogo do estradiol, né, do estrogênio, e você acaba tendo os seus benefícios, no sentido de não sentir De as mascarar, menopausa. né? Mascarar. Foi o que ela Porém, disse. não é a melhor proposta, porque se você coloca numa balança entre riscos e benefícios, a gente precisa identificar aí a qualidade que você está tomando. Então, aí eu comecei a fazer reposição hormonal. Aí, como que você mudou essa terapia hormonal? Porque você estava 20 anos com anticoncepcional. Parei Me de conta- tomar a pílula. Aí o que ela fez? Ah, tá. Não tomo mais a pílula. Então, sexta-feira, você falou, eu vou colocar o DIU, Mirena. Amei, minha cachorra chama Mirena. Teremos alguma coisa em comum. Sim, além de boas amizades. Mas isso que você falou é muito legal. Era um método que para mim funcionava. Eu tinha tentado de implantes, tipo O Implanon. Implanon. Ele é mais Foi pra péssimo para mim. adolescente. Ele deu tanta espinha, eu inchava. Tentei outro, já tinha colocado o DIU anteriormente, meu corpo expeliu. O Qual DIU DIU? expeliu? Mas sem a... O normal. o metal, né? O Que de a gente metal. fala de prata ou cobre. Eu fui fazer Não, xixi não é- e senti um fiozinho. E ele tinha virado totalmente. Quer dizer, eu não engravidei. Peraí, Porque- amiga, como é que você sente o fiozinho no xixi? Ele tinha que estar Não. num Então, quilômetro. ele tava, porque o corpo eu passei, expeliu. é, O corpo expeliu. Ele tava tá, quase porque fazia um fora. fio tá mega comprido, né? Não, ele virou de um jeito e o corpo expeliu, ele expeliu. que eu passei o xixi, fui pra fazer xixi, passei o papel higiênico e senti. Eu falei, que é esse? Era ele virado. E a minha ginecologista na época ainda falou, ele podia, gente, ele podia ter que arrepio. ele podia ter perfurado até o útero, porque ele desceu Ai, torcido. meu Deus do céu. Aí eu falei, melhor eu ficar na pílula, né? Eu Faço os entendi exames. o seu mindset. Entendeu? Sim. Aí eu falei, pra mim não dá nada, eu faço os exames regularmente todos os anos e a minha médica quase me vira do avesso. Agora, de reposição que você falou, você tá com o Mirena. Não vou pôr o Mirena. Mas e o Pronto. complemento? Não. Não tô precisa tomando. ainda do complemento. Preciso. Precisa. Estrogênio. Estrogênio. E aí eu já tenho. Onde eu pus a mão? O seu o pet. gel. Não, Ah, é gel. o gel. Lado direito, você estrogênio passa e gelzinho. esquerdo Entendi. testosterona e progesterona à Tomando. noite. Tomando. Ah, então você saiu daquela via de comprimido e passou fui para pra a via via seta. sistêmica. Isso. Essa mesma. Exato. Olha, eu nunca... Assim, depende do Depende, ponto de vista. Exato. Eu nunca me dei bem com pílula, assim, desde adolescente. Eu ficava muito inchada, muita então, retenção, você vê? os peitos doloridos, eu ficava muito entristecida. E aí, ficava mais lenta. Aí, a Kátia falou das irmãs dela, inclusive, Sim. né? Cada mulher lida com os hormônios, tanto os naturalmente produzidos quanto esses externos, de forma diferente. Tipo, existe, por exemplo, uma sensibilidade a algum hormônio? Tem. Uma coisa meio, como se fosse uma coisa autoimune, tipo... Na verdade, é a sinalização do receptor. Porque o hormônio, é o que eu falo, a gente já produz o estradiol, a progesterona em momentos do ciclo e a testosterona também em momentos do ciclo. Eu costumo falar que quando a gente não está sob efeito hormonal, nós somos 3 mulheres. E aí quem aguenta são os maridos, os filhos, os companheiros, né? Todo mundo ao redor. Mas a gente aguenta eles também, então tá bom, né? Faz sentido? Faz sentido. Mas é uma fase que mistura muito. E aí, às vezes, a gente pode ter sensibilidades. Porque tem mulheres que têm uma sensibilidade muito maior para hormônios que a gente chama de androgênicos. Ou seja, que têm um poder
de uma outra otimização. Às vezes aumenta até um pouco de pelo, às vezes fica com uma acne, uma pele mais oleosa, mas às vezes é mais uma sensibilidade. Então tudo vai de acordo com os nossos receptores hormonais e cada mulher tem a sua singularidade. E essa é a grande chave da terapia hormonal, gente. Porque a gente consegue hoje, pelas inovações e as atualizações de pesquisa, trabalhar os hormônios, mesmo não biológicos, que a gente consiga ser mais assertivo e singular para essa mulher, dando os benefícios necessários. Foi o que a minha endócrina falou assim, Kátia, a gente não sabe como o seu corpo vai reagir a cada um deles. Então, por isso que eu falei, neste momento estou usando isso. Eu falei, agora a gente vai sentindo e os exames vão demonstrando se a gente está fazendo a dosagem certa, com a forma correta para você nesse momento. Não, isso é ótimo, porque já saindo da via oral 20 anos, você vai sentir muita mudança. São 20 anos tomando um contraceptivo todos os dias, aquela dosagem, e que por via oral você perde entre 30% a 40% pela digestão. Então, não é por isso que a dose é um pouco mais alta, para que a gente saiba computar a perda e o benefício que vai para aquele ovário e para o cérebro. Agora uma perguntinha, vou aproveitar a consulta. Vontade, estamos aqui. Pegar a consulta, né, doutora Fazenda? Caneta, por favor, para Papel riscar com a aqui na caneta, mesa. por gentileza. Essa mesa é melhor a gente não riscar, tá tão linda. Eu nem chego perto. É melhor não. Eu tenho um pouco de questionamentos em relação ao gel. Por quê? Gosto da dúvida. Acho pertinente. Por quê? Eles chamam de pump, né? Pump. O pump sai cada hora de um... Aí eu olho e falo assim, cara, o pump de ontem era pouquinho, o pump de hoje é um montão. Eu tiro um pouco e jogo fora? Eu questionei, eu falei, gente, não faz sentido. A testosterona já é mais controlado. Pump já é mais controlado. Mas do estrógeno, minha filha, é uma cuspida. Cada hora é um tamanho. Aí você aperta 2, um é pouquinho, o outro vem um monte. Parece que é fácil, mas não é, menina. Não, mas tem suas diferenças, faz sentido. Porque cada hormônio tem a sua particularidade bioquímica. E aí depende muito da estabilidade. A testosterona tem uma estabilidade um pouco melhor em determinadas ferramentas. O estrogênio tem uma certa sensibilidade, mas, minha amiga, o estrogênio é nosso regulador mestre. Se sair um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, usa. Eu tirei um pouco e joguei na pia. Não, meu amigo. Eu falei que é muita coisa. A gente não pode falar isso, né? Mas lambe a pia, entendeu? Então passa Volta mesmo. com esse estrogênio. Entendi. Mas Mas por que não é uma dosagem mais certa? Aí a gente tem critérios de elegibilidade e às vezes é complicado. Às vezes onde a gente fez, o que estabilizou, como que foi. então O não faz transdérmico, mal. além disso, ele também tem a questão da gente esquecer. A gente pode esquecer, de repente, né? Porque É que eu sua deixo cabeça na é muito pia. boa, né? Não é boa, não. É que eu deixo na bagunça da pia. Depende. Ali você já Qual sabe. é o momento que está na transição da perimenopausa e menopausa? Tem brain fog. Então Pois pode é, ser que de entendeu? repente esquece, né? Mas eu posso falar uma coisa? Da pílula eu nunca esqueci. Mas porque você não queria engravidar. Pois é. tinha medo. Mas agora eu também não vou deixar de fazer. Mas qual é o foco agora? O meu foco é eu ter qualidade de vida, estar bem, porque eles ajudam na pele também. Na então saúde, lá tem um objetivo para não tem um esquecer. objetivo. Pronto. Entendi. E fica na pia. Você já tá com o DIU, já tá tranquila? Não, vai vou botar. sexta-feira. Então ainda tá sem... Tô na seca total, 40 dias, tá ótimo, antes assim do que embarrigar. Como sabe. diria minha mãe. Olha, se a gente olha por esse lado, a menopausa, ela não é um marco de liberdade? De libertação? Total. Porque ela previne a gravidez indesejada. Previne, ou melhor, você não vai mais ter essa questão da gravidez indesejada, né? Eu acho que tinha que ter uma festa da menopausa, que é esse marco da nossa vida, que a gente não tem mais oscilação hormonal, não tem que ficar preocupada com sangramento, não tem que ficar preocupada com gravidez indesejada. Vocês não acham? A gente passa a vida inteira tomando anticoncepção para engravidar. Não é? Para você manter um ecossistema de carreira, de se organizar. Aí, quando você entra na menopausa, você não precisa se preocupar em gravidez, você não precisa se preocupar com algumas coisas, apenas viver por você mesma. Agora, eu tô num momento que, além de não me preocupar com nada disso, quer dizer, nem de engravidar, porque eu não tô transando mesmo, até eu colocar, você esquece. Tudo bem, vai ter um DIU depois. Vai ter o dia depois. Eu tô naquela que eu falo assim, não vou fazer porque eu não quero. Agora, por que você não quer? Porque eu não vou. Porque não quer. Porque não precisa de desculpa mais. Mas não é porque foi a menopausa, é porque você vê, e eu comecei a fazer cálculos, o quanto que você passa muito tempo da sua vida olhando para os outros, não para você mesma. Então agora eu me permito olhar para mim. Não, perfeito. Então tá sendo ótimo. A menopausa traz esse comeback de volta, né? Tipo, total. pra nós. O propósito agora é você ficar bem com você. Sim, Você sim. sempre falou para muitas mulheres, Kátia. Quando você olha para as mulheres que caminham ao seu lado esse tempo todo, qual é a maior dor? E qual a maior qualidade que essas mulheres trazem? Eu pra acho que a você? maior dor é a mesma dor de todas nós. É de você saber se posicionar
no momento que você passou a vida inteira olhando só para os outros e agora você vai olhar para você e as pessoas vão achar que você virou egoísta. E que você fala, você não faz mais concessões que você fazia antigamente. E muitas mulheres não se sentem fortes o suficiente, fortes no sentido de vou bancar e dane-se. Então, se sentem ainda meio que aprisionadas àqueles relacionamentos. Acho que isso a gente tem em comum e é muito difícil. Porque vai ser doloroso para os outros que estão acostumados a levar boa vida, né? Você fazendo tudo para todo mundo, concordando. Mas eu super acho que a menopausa traz isso. É a Real, maturidade, assim, né? Porque o útero, em castelhano, ele é matriz. E matriz é a geração de energia vital, é a essencialidade do feminino. No interior da Bahia, eles costumam dizer que o útero é a dona do corpo. Olha que interessante. Então, é a autonomia, a dona da sua essencialidade, da sua autonomia de escolha. E isso é muito difícil em algumas gerações, principalmente transgeracional, as informações, que é cultural, principalmente latino-americana, a gente ouvir, olha, não fala nada, fica quieto. É assim mesmo, acostuma, releva. São todos assim São mesmo, todos assim. né? Olha, você precisa, né, ter um casamento, né, organizado, a sua casa própria, não está errado. O seu trabalho, mas é um limite que se dá para o feminino que pode ser explorado. A gente tem, pela nossa essência, a sabedoria, é bíblico, né? Então, o útero, ele serve. Como que ele serve a uma humanidade? Ele traz novos filhos. A maternidade não é só o filho, é você cuidar de alguém, é você dispensar o seu tempo para um amigo, para um trabalho, para um projeto, para uma situação familiar. Então, é gerar, e um útero que gerou a humanidade. Então, faz muito sentido, porque a gente nunca aprendeu. E é o que traz certo? o criativo, né? O A gente nunca criativo aprendeu, vem exato. daqui, né? Cuide de você, olha os seus melhores valores. Eu falo como cientista, pesquisadora, a gente não tem muita voz de posicionamento. Agora Total. que a gente está tendo, porque mulheres assumiram essa predominância em falar sobre a menopausa no ambiente científico. Mas mulher nunca foi pesquisada. Pois é. Nem olhada, nem a gente se olhava, né? Naturalmente, né? Eu sempre fui de falar do que eu sentia e eu aprendi comigo mesma isso. Da minha necessidade, e aprendi em terapia, do quanto eu era de não falar nada sobre os meus sentimentos. E eu comecei a falar. Só que eu falava na televisão, comecei a falar com todo mundo. E o feedback que eu tenho dessas mulheres que me acompanham há quase 30 anos, e outras filhas dessas mulheres que vão falar assim, nossa, minha mãe começou agora a querer fazer coisas para ela, isso é Olha muito que legal. legal. No da dança. Nossa, você se permitiu fazer uma coisa que você sabia que era muito ruim. Eu falei, sim, o propósito era esse, né? Porque se é para me desafiar. Então, as pessoas se desafiam nas pequenas vitórias, é isso. A gente precisa ter grandes vitórias. A gente tem que falar, cara, que legal, eu melhorei nisso, dia após dia. E a gente, quando tem essa oportunidade, como aqui, da gente falar sobre as nossas dificuldades, as nossas vitórias, as nossas ainda dúvidas do que a gente pode fazer, é extremamente gratificante por isso. Eu acho que quanto mais a gente traz informações e até mesmo as nossas próprias vivências compartilhadas, isso gera uma identificação e traz um poder maior, né? Que foi o que foi dito na abertura, um poder maior de escolha, então eu posso ir por esse outro caminho também, né? Doutora Fabi, desculpa. Fabi, eu só chamo ela de Fabi, desculpem. Por gentileza, ela tem liberdade. Doutora Fabi também promove encontros para discutir e difundir informações através do MyPausa, que registra a menopausa nos estados do Brasil e promove conhecimento, políticas e práticas mais atualizadas. Você também enxerga a comunicação como chave para a cura? Como é que a gente pode dar voz para a menopausa se a gente fica em silêncio? A gente é conivente com o que a gente não luta por espaço. Então, eu acho que essa forma de fala, esse projeto de programa, eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu vibrei muito com vocês. Eu estava até fora, né? E eu queria participar, eu não estava no Brasil. E eu falei, meu Deus, eu estou vibrando. Como eu posso ajudar? Como é que eu posso compartilhar? Porque são espaços que carecem dessa necessidade. A gente precisa falar. A voz, ela pode chegar aonde a gente nem imagina. Um episódio desse pode chegar numa história que essa mulher desperte e fala, eu tenho autonomia de escolha, isso aqui me conecta, isso aqui sou eu. Então, a comunicação, a voz de mulheres que, independente dos seus posicionamentos ou histórias, mas que convergem com um senso comum, é necessário. E essa é a proposta. Eu sei que foi um dia, vou contar assim muito rápido, e eu tinha acabado de fazer um curso que era para médico, aí eu estava com um documentário na cabeça, falei, preciso assistir esse documentário há uns 3, 4 anos atrás.
Tinha acabado de dar 3 dias de curso, tava na zureta, mas né, Pra a mente não relaxar. para. Vou sentar e vou estudar. Tive uma inspiração nos primeiros 12 minutos daquele episódio e criei uma coisa bem tranquila. Vamos mapear o Brasil. Bem tranquilo. Super. 27 estados, nós vamos descobrir regionalidades, etnias, culturas, mulheridades, singularidades, é bem tranquilo. Aí você cria o projeto e fala, por onde eu começo? Mas traz essa oportunidade de fala, quem somos nós? E a gente tem um país que, na verdade, é um continente, que são vários países dentro de um país só, né? Exato. Perfeito. Exato. Que a nossa menopausa aqui em São Paulo é diferente de Rondônia, que é diferente de Curitiba. Os fitoativos e os fitoterápicos como coadjuvantes desse tratamento e o quão eles são importantes, principalmente dentro desse Brasil que a gente carrega. Então eu vou chamar o Bar das Soluções. Vamos de chá lívio. E para o chá lívio nós temos cúrcuma em pó, gengibre, e aí vai uma rodelinha só de gengibre, um chazinho de camomila. Vocês vão amar essa misturinha. Quando a gente tem camomila, a gente tem um poderoso fitoativo que vai acalmar, que vai desacelerar, que vai trabalhar um pouco também do nosso metabolismo, promovendo mais bem-estar. Quando eu misturo camomila com cúrcuma, eu promovo desinflamação. Então eu melhoro, sabe, Kátia, aquelas dores articulares que você falou que você está sentindo? A cúrcuma, ela vai promover essa desinflamação junto com o gengibre, que muita gente pensa que é um termogênico, né? Eu, por exemplo. Que ele vai me acelerar e eu não vou poder tomar um chá de gengibre à noite. Muito pelo contrário, ele tem fitoativos que vão ajudar na desinflamação, na detoxificação hepática. Então eu vou acordar menos inchada. Saúde. Gente, mas deixa eu contar uma fofoca. O gengibre é ótimo para usar à noite, melhora a libido. Ah, mas eu tô tomando testosterona agora. A senhora pode focar nos fictos, por gentileza? Mas eu, sabe que eu gosto de gengibre? Eu tenho trazer outra forma. Mas eu Temos outras eu tenho oportunidades. outras oportunidades. Eu tenho bala de mel com gengibre que eu consumo todos os dias. E o gengibre raladinho em pedacinhos, Por sabia? isso que você tá toda acelerada, Não, minha eu amiga. sou acelerada, mulher. Mas você não viu a dica? Toma camomila. Mas tem que ser pra dormir, né? Você tem costume de fazer chá? Ou você acha, tipo, tão fácil de preparar que você acha sem graça? Eu faço, mas eu tenho, engraçado, Eu o amo café não me estimula a não dormir e o chá me estimula a ficar mais calma, mas eu tomo durante o dia também, não tenho problema com isso. É porque Eu eles gosto de são- fazer. Quando a gente faz infusão, a gente tem fibras solúveis aqui dentro. E não os saquinhos. no Eu saquinho. gosto, é outra coisa, outra propriedade. Então, eu prefiro muito mais. É muito importante que a gente tente usar as plantas, as Naturais. ervas o mais natural possível. Porque a gente vai passar por um processo de aquecimento e aí o chá, ele no saquinho, ele vai liberar outras substâncias. Então, para a gente promover a maior absorção possível, vamos lá no mercado, vamos comprar as ervas, E eu tenho a vamos comprar sensação as que plantas. quando vem no saquinho, aquela questão da fibra solúvel que vem na planta mesmo, de repente não existe. Eu não sei, porque me soa que a planta... É, talvez tenha um traz processamento a ali fibra que... so- né? É porque aí você já processou o produto, sim, porque né? a Então fibra você solúvel ela é importantíssima para Intestino. Para microbiota, não, é porque eu aprendi essa palavra na primeira temporada, microbiota intestinal. Eu É já tão vejo a importante, galerinha aqui, ó, chá fibra solúvel. Eu criei uma galera da microbiota. E o intestino ele é importantíssimo também nessa fase, não é? É o maior órgão endócrino que a gente tem. São quase 9 metros de órgão dentro do seu padrão. Endócrino, É o doutora. maior órgão endócrino e ele tem muitos receptores. Por isso que existe aquela conexão cérebro e intestino. E um dos receptores mais de predominância no intestino se chama serotonina. E a serotonina disfuncional é igual um sirinalata, né? Você fica naquela ansiedade que é um sirinalata. E aí tem tudo a ver com a forma de o que a gente come, do que a gente consome. Nós vamos aprender a preparar um smoothie tropical. Milho cozido, chia, canela. Eu vou preparar esse smoothie com uma bebida vegetal. Eu usei leite de coco, um toque de extrato de baunilha. A chia tem fitoestrógeno, não é? Tem. A gente tem muitos fitoestrógenos. A gente às vezes até fica meio confuso que pode ou não usar em determinadas situações, principalmente pós-câncer de mama. Mas tem, mas é muito bom.
Porque se a gente tem, lógico, tudo depende da dose, né? Qual que é a diferença entre o veneno e a medicação? A dose. Então, às vezes, eu tenho muitas pacientes que falam, doutora, tô todos os dias batendo um chá, um suco, não sei das quantas, com isso, com aquilo. Falo, minha amiga, eu vejo os exames, tem alguns excessos, né? Principalmente de B12, algumas outras coisas, até o estrogênio um pouco diferente. Eu falei, mas o que você está falando de diferente? Não, é só um chazinho. É só um suquinho antes de dormir. Aí você fala, olha o poder Sim. dos fitos em relação à mobilização de exames. Isso é muito interessante. Então, temos a Influencia, chia né? muito. E é bom saber, porque a gente usa de uma forma positiva e na medida certa Sim. pra gente nesse momento, né? A gente pode levar a jarra embora? E gostei do nome tropical, porque ficou refrescante. Nossa, Ficou muito bom. refrescante, Incrível não que ficou? pareça, ficou refrescante, porque eu achei que o milho fosse dar uma pesada. E não, tá E não uma tem coisa açúcar, leve. não tem adoçante, nem nada, nem precisa. Olha que delícia. Pra quem gosta de ciência, Muito doutora bom. Fabi. Não, para mim ainda está confuso misturar o milho cozido com a canela, com a chia e um leite vegetal. Ainda estou processando a informação, mas Mas ficou se bom o você só resultado pegasse e final. experimentasse, Não tem sabia. como saber. Mas a chia você deixou de molho, não? Não, mas você pode hidratar. Se você quiser ele mais grossinho, com uma consistência for de grossinho, smoothie, bom. então, mas como a gente prepara para o quadro, e aí ele fica aqui um tempo, então ele poderia ficar muito mais grosso Tipo numa uma consistência mousse? de smoothie. É. Ah, eu posso fazer como molho. Você pode fazer sim. como mousse. faz. Deixando a chia de molho. E aí você vai deixar cheia de molho e vai aumentar a quantidade. Que delícia. Então, se aqui eu tô usando uma colher de sopa, você vai colocar 3 colheres de sopa, vai aumentar a quantidade dessa chia, e aí você vai promover essa cremosidade maior. Uma dúvida. Eu poderia colocar mel? Pode, para adoçar um pouco mais. Nem só pelo doce, mas talvez pode ter elementos positivos. Sim. Trazer Sim. uma questão da imunidade que o mel traz, não? Ele é um anti-inflamatório, a gente tem ali os princípios ativos, né, que vão promover mais bem-estar, vitamina C, inclusive. É, então, Combina bem com canela. Combina bem com canela. Combina. Uhum. Então pronto, gente, já temos novas muito receitas aqui que a Kátia, que a doutora Fabi, a partir dessa receita já pensaram. Então vocês também experimentem, tanto em forma de smoothie, a Kátia depois vai fazer, eu posso ir no programa na cozinha Fechado. dela pra gente fazer essa mousse, fazer pra ver juntas. se vai A funcionar. gente vai ficar de Olha, fora eu tô- experimentando Vocês vão tudo. também. A gente quer experimentar as coisas. Mas a gente experimenta e vai criando na hora outras versões diferentes. Vem cá, você usa algum suplemento? Porque eu fiquei chocada com a sua entrega e assim a sua capacidade ali no dança foi tão lindo gente, ela fez Dança dos Famosos recentemente e foi um grande exemplo porque não é fácil. Já passei por essa experiência e é assim muito desafiador para o nosso corpo. O nosso corpo não está acostumado com aquela quantidade de ensaio, com aqueles mini músculos que cada ritmo traz pra gente. E você passou por aquilo com uma entrega, foi tão lindo de te ver participar. Então, mas você sabe que eu acho que não é uma mudança num dia que vai fazer diferença, é bem o que você está falando. Há anos eu já vou cuidando do meu corpo, tanto em atividade física como de suplementação, me preparando para daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, quando eu cheguei ali, eu percebi que tudo bem, aquilo que eu usava fazia efeito. Estava bom para mim antes, mas que eu precisava realinhar tudo. Então, creatina, eu comecei a tomar mais. Perfeito. Para ajudar a recompor a musculatura. Comecei a usar o cúrcuma também, numa formação Anti-inflamatório. também anti-inflamatório, com outros elementos importantes, manipulado, porque senão no dia a dia fica muito difícil, no quarto de hotel não dava, para eu conseguir suprir a minha necessidade para aquele momento. E eu comecei a ver o quão importante é isso e, ao mesmo tempo, o quanto que às vezes a gente não dá o valor que deveria se dar. Quando a gente fala em pimenta, em gengibre, desde o tempo que eu comecei, há 10 anos atrás, que eu comecei a trabalhar mais afinco com isso, junto com a doutora Maite Endócrino, ela faz umas suplementações importantes, mas também pré-treino com pimenta, com gengibre, Que legal. com formas naturais e que para mim funciona tanto, porque Que eu legal. sinto. E aí é engraçado, cada um também tem que saber o que vai funcionar para você em qual dosagem. A dosagem que ela foi testando, foi me passando, eu sinto, quando eu faço atividade física, um calor. Você fala, acho que é pimenta, né? Não é a pimenta dentro do meu corpo, não é nada disso, não. É o quanto que isso trabalha no equilíbrio corporal. Você falou muito de intestino. Anos atrás eu tive desbiose, o intestino fica permeável. E eu comecei a reparar o que o meu corpo precisa para que o meu intestino fique saudável. O intestino é o segundo cérebro.
E a gente tem que cuidar desse segundo cérebro, porque ali a gente tem a absorção dos nutrientes de uma forma muito mais importante e diária. E não só quando a gente tem um problema de saúde. É isso, gente. A gente chama isso de predição e prevenção, né? Como que você se imagina daqui 5, 10 anos? Então, como que a gente vai conquistar esse planejamento de saúde? A gente nunca faz planejamento de saúde. A gente faz planejamento de viagem, planejamento para comprar uma casa, planejamento para comprar um sapato, uma bolsa. A gente é bem assim, mulher, né? Vou planejar, vou guardar aqui, vou fazer... E parece que é um planejamento muito certinho. Mas é muito difícil ouvir. E o planejamento de saúde? Que foi, então, que Kátia, foi é o um que ela exemplo. fez. Exatamente, Que é uma um coisa que belo a gente tem que exemplo. fazer. Até para trabalhar a musculatura, para quando tiver 60, 70, É 80, isso. eu trupicar, mas ter força de voltar com o corpo. E vamos recuperar a frase. Não vai tropeçar que você vai ter firmeza. Mas eu só ver, eu trupico no sofá, bato, eu atropelo tudo. Você dá um pulinho, mas você tem força para você voltar. Ou seja, já está pensando na autonomia, né, Perfeito. daqui para Tudo. frente. É. E ainda querem nos pintar de inválidas. Então, por isso, vou chamar o próximo quadro, Pausando Mitos. Tipo tudo. E coisas que a gente não associa. Olho seco. Se a gente tá com o olho seco, a gente vai fazer o quê? Vai no oftalmo. Sabor metálico na boca. Sabor metálico na boca. São coisas que a gente Eu falo, não é meu associa. fígado, porque eu gosto de acupuntura. Você também sente sabor metálico na boca? Não, mas eu Que não reparei tem agora. alguma coisa aqui? Que Então, sabor metálico na boca, como eu faço acupuntura há tantos anos, o fígado é a raiva. Então, será que eu tô com raiva de alguém? Eu não associei. Agora que eu falei, Ou, de repente, chupou prego, né? não chupo Não, prego. então, eu tô brincando. Mas o meu corpo tem necessidade Sim. de sabores amargos, isso é uma verdade. Eu gosto de tudo que é amargo. Então, eu gosto de jiló, gosto de Catalônia. Na Engraçado. Ayurvédica, eu acho que isso tem uma Tem alguma coisa a ver. explicação. É. Mas Interessante, assim, né? eu fico, mano, tipo, tudo pode ser sintoma. Como é que a Se gente, você como é que pega a gente aí, relaciona? então, aí a gente tem uma lista aí de mais ou menos uns 100 sintomas. É. Para a gente não ficar tão preocupada, a gente não pode olhar para o problema. A gente olha assim, temos uma situação aqui a avaliar e o foco é único. Mas se você começa, olho seco, cabelo caindo, a pele está ressecada, sai um pelo no meu queixo. Pelo no meu queixo. Porque tem o pelo no queixo. Gente, é só olhar para as nossas avós de vez em quando, tem uns pelos no Ou queixo. seja, se a gente tiver um combozinho e tiver entre 30 e 60 anos, a gente fala, beleza, é perimenopausa. Aí você afasta algumas outras situações, né? Mas no primeiro momento, o gatilho principal é a menopausa, porque ela intensifica até a depressão, até o brain fog, dores crônicas, fibromialgia. Ela intensifica, porque o estrogênio é o nosso regulador mestre. Assim como a testosterona é tão importante para o homem como o hormônio dominante. Nós somos mais complexas, né? Porque a gente tem os três, progesterona, estrogênio e testosterona, mas nos seus níveis adequados. Mas o estrogênio começa a ter maior queda, a gente começa a expressar mais sintomas. Quem tem mais doença autoimune, homem ou mulher? Mulher. Nós. Quem é o nosso dominante principal? O estrogênio. Então, tem muita relação com doenças imunológicas, que muda também endócrino imuno. Então, tireoide, né, síndrome metabólica, aquela coisa que a gente vai criando ao longo da vida. Mas os sintomas estão, obviamente, linkados com toda essa jornada. O pelo no queixo está aqui assim, ó. Pelo no queixo, No caso, eu tava coçando mesmo. não tem, amiga, você tá maravilhosa. Mas existe um porquê. Olha que interessante. Esse é especial pra Kátia. ó. Fé? Não vou te contar como a perimenopausa me afeta, mas haverá sinais. Deixa eu ver os sinais. Esse aí eu já peguei. Isso que você esqueceu. Não, esse aqui não. O da gordura. Esse eu nunca esqueci. Gente, eu tenho as minhas pacientes contam, doutora, eu esqueci de buscar meu filho na escola. Eu esqueci, simplesmente eu esqueci de buscar meu filho na talvez a levo escola. mental não seja um não, sintoma ainda pra não. você. Mas é que ela estava tomando o agora anticoncepcional, eu vou tinha um pouquinho saber. de estrogênio. É. Por isso que eu disse que eu não consigo ver muita coisa. Entendeu? Como Nárnia, eu não enxerguei que era Nárnia. Aham. Por menos, foi o que você disse, por menos hormônio que a pílula ofereça, ainda é um hormônio Sim. que vai segurar. Mas pega uma lista aí que eu faço um checklist pra você ver a Nárnia aí. Eu tô vivendo. Ah, eu vou pegar. Opa. Já peguei, eu vou rever ele. É, sim, com mais critérios. Com mais critérios, porque mas isso é um fato. Sim, mas porque é que- antes de eu saber que realmente eu tava, eu olhava assim, isso aqui não, coceira. Eu falava, é alergia. Pois é, aí que tá. A É gente tanta sempre, coisa. a gente sempre É. associa a outras questões. Real.
De coisas que você sabe que você tem. Exato. Ou aí eu tenho duas sugestões. Ou é alguma coisa que realmente nunca fez parte do seu repertório normal, e aí você sente um negócio que, nossa, mas que estranho sentir isso. Tipo alergia. Nunca tive rinite, e tô tendo coceira e tal. Ou é um combozinho que cabe dentro de uma janela de idade aí, que eu vou falar então, eu falei 30 a 60, porque eu já li que a partir dos 30 já é possível de ter. 35. Então, Mas se é tiver legal nessa falar janela isso. de idade com um combozinho de sintomas esquisitinhos. Você foi perfeita. E sabe qual que é uma coisa que a gente, né, tem que falar? Porque o Brasil ele é caracterizado como um país de ansiosos e depressivos. Essa é a pesquisa global. E quanto a dados, a gente não tem como justificar uma verdade. E aí a gente começa uma história que chama hipermedicalização. Pra cada coisinha. A minha vizinha começou a tomar um negócio e aí fez bem para ela. Olha, não estou dormindo, o chazinho não está funcionando. Outra medicação. Aí eu tô tão cansada, gente, tá muito difícil. Aí você liga o disjuntor, desliga o disjuntor. E aí você mistura esses sintomas mascarando a menopausa ou a perimenopausa chegando. E tudo, né? Não só a menopausa, E aí mas você- outras doenças que você pode Total. estar tratando com uma forma bem leve, né? Porque você Só tá que numa... bem leve. E é uma então, hipermedica- acha que é leve, né? E é mas uma não. hipermedicalização, gente, que ela é viciante. E você não percebe E que você ainda entra meio que nisso. modinha, né? Total. E mascara, Perigo. né? Né, bem, minha amiga tá tomando, fulano tá tomando. Aí você fala, peraí, gente, isso não é o novo normal. A gente não pode se adaptar com isso. E cai muito nessa sensação de, eu vou aonde? Primeiro eu vou no psiquiatra, porque a palavra da perimenopausa é coisa. Pega aquela coisa pra mim, a coisa. A coisa pode ser um copo, pode ser um gengibre, a coisa, gente, a coisa. Aí o filho fala, você tá louca, mãe? Eu falei, será que eu tô louca? Aí o marido fala, vai no psiquiatra. Tem algo diferente, as coisinhas diferentes. Vai lá. E você começa a entender que você migra para multidisciplinas para tentar entender apenas a menopausa que nunca foi falada. Mas é porque não se falava, até eu Agora. conhecer o teu espaço aqui, não se falava abertamente sobre tudo isso. Se falava pinceladas. Ora tinha um assunto sobre menopausa, ora tinha um assunto, mas não dessa forma. Para você entender de uma forma global o sentimento, o corpo. E não é simples, é complexo. Você falou dos 30 aos 60. Eu tive uma amiga que estava tentando engravidar e fazendo tratamento hormonal para engravidar, quando na verdade ela descobriu que ela estava na menopausa, nem no climatério, era na menopausa. Ela não conseguia engravidar, então ela tinha umas menstruações espaçadas, e ela falava, acho que eu estou grávida. E não era menopausa. E como fica a cabeça dessa mulher que está num momento oposto a isso? Exato. A essa descoberta, né? Ela tá querendo ainda gerar algo, ela já parou, né? Já fechou Sim, a fábrica, E eu te digamos falo assim. que é uma coisa que está acontecendo, a gente ainda não tem como gerar essa estatística, mas estamos no sentido feminino, em menopausa com precocidade. Não é uma menopausa precoce que tem lá seus registros de datas, mas numa precocidade. Então, se a gente esperava na faixa etária do Brasil 48 a 52 anos a menopausa, geralmente é com 48, 49 no Brasil, a gente está começando a ver, eu no dia a dia 46, 45. Então, o que está gerando, que é o que me intriga, o que está gerando a precocidade dessa menopausa? É o que a gente come ou é o que a gente não come? É o que a gente está fazendo do dia a dia? É o nosso mindset? Aonde foi parar o estrogênio? Né? Eu falo, meu Deus do céu, aquele marido que abandonou a casa, né? O estrogênio. Abandonou a casa. Onde ele foi parar? Saiu para comprar cigarro e não voltou. Mas você acha que o estresse influencia, assim como os alimentos que a gente consome Sim. cheios de agrotóxicos e de hormônios, porque, né? Existe uma toxicidade, né, no ambiente Sim. em geral que envelhece nossos ovários. Eu acho que é um todo, né? Se a gente for parar para falar, na França está tendo um movimento de aumento do xenoestrogênio, que são os estrogênios de uso comum e que chama xenoestrogênios. Xeno. São estrogênios que são, quimicamente, eles não são bons, são tóxicos no ecossistema. E isso pode estar sendo extraído, né, ou liberado nas águas, ou em qualquer movimento que você tem ali de um ecossistema social do país. Por exemplo, foi-se medido que nos rios e alguns lugares da França, a água já tem uma dosagem de xenoestrogênios um pouco avançada pela forma, talvez, de alimentação, descartes, entre outras coisas. E o que isso impacta?
Se vocês pararem para pensar, aí eu divido com vocês, uma dúvida, com vocês também. Como que está a geração masculina hoje? Com As estrogênio. barbas estão... Cadê a barba Mais falhas. dos É verdade. adolescentes? Então, a cada geração, a gente vem perdendo aproximadamente 1% da testosterona no gênero de cromossomos XY masculino, no sentido de falta do predomínio do dominante dele. E aí você começa a entender que eles têm barbas, não tem aquela barba que antigamente, barba cheia. E aí você vê uma geração de adolescentes com a pele mais lisa, baixa pelificação, um pouco mais, né, com uma certa sobrepeso, obesidade. Começa a entrar uma síndrome que chama MOSH nos homens. Um aumento de sobrepeso, obesidade, depressão e baixa índice de testosterona. Eu tenho meninos que eu atendo de 16, 18, eu sou da saúde da mulher, mas eu também atendo os filhos da menopausa, os esposos da menopausa, né? Só falta os pets da menopausa, mas eu ainda não cheguei nisso, mas a gente atende uma família. E aí você começa a entender que, poxa, A gente começa a entender. fez sentido? Fez. Total. Você consegue me dar um parecer disso, minha amiga? Tudo começa no alimento, que é o que realmente vai transformar. Então, vem muito do que a Kátia falou. A gente vive hoje uma sociedade que mudou muito, que se industrializou. A gente caminhou junto com essa industrialização. Isso fez a gente sentir no corpo. A gente sente os efeitos disso. E hoje a gente busca alternativas para não perder o efeito da industrialização, porque a gente precisa dela, é tão importante para a gente, mas a gente também precisa ter saúde. A gente precisa... O equilíbrio é uma coisa muito difícil de a gente falar que ele vai existir, né? Mas o quanto a gente puder, eu acho que fica aqui um alívio, porque nem tudo está perdido, né? A gente sabe que a gente consegue encontrar ainda alternativas para cuidar do nosso corpo, alternativas para escolher como cuidar do nosso corpo, que é o que você, Fabi, traz para a gente com muita propriedade hoje, trazendo a Kátia com todo o histórico e contando que ela, sim, já estava na perimenopausa, muito antes dela imaginar que a perimenopausa existia. Não sabia. Passa esse contato do seu transfer para Narnia, que muitas vão querer, tá? Que fica muito claro, mulheres, que não dá para se comparar com a amiga, com a vizinha, Com as irmãs. Com as irmãs. Somos únicas. O que a gente vai experimentar tem a ver com o ambiente que a gente vive, com o alimento que a gente escolhe, com a vida que a gente escolhe viver e como a gente escolhe cuidar da nossa saúde. Arrasou. Né? Arrasou. E aí eu preciso dizer que o nosso episódio vai chegar ao fim. Mas isso é um absurdo. Você não acha? Imagina, eu nem comecei a Você falar. não tem um adesivo aí E eu embaixo? vou Você sentou, tá aproveitar. colado, amiga. Então, ai, mas o meu tinha 24 horas para sair só. Aí eu sei que falta mais 23. Enquanto elas descobrem como a gente vai gravar mais uma temporada inteira com elas, vocês vão escrever aqui nos comentários, se vocês gostarem, o que vocês aprenderam do nosso episódio de hoje. Bom, vou começar me despedindo da Kátia. Adorei, Muito obrigada foi por ótimo. falar de todos os Obrigada. assuntos de uma forma tão leve, como se você estivesse passando uma receita de bolo. Mas acho que a receita é essa. É a gente ter essas trocas que são tão importantes para que o bolo fique cada dia mais gostoso, mais fofinho, mas mais saudável também, né? Uma Isso delícia é muito ter bom. você aqui. Obrigada, E na viu? minha vida. E tem... Obrigada. Beijo, viu? Fabi, querida, eu vou me despedir de você deixando a palavra final. Que eu quero que você responsabilidade. entregue o que você acha que a gente precisa ainda saber aqui hoje que a gente não soube. Qual é a perspectiva que a gente tem para nós mesmos? Daqui 5, 10 anos, o que nós gostaríamos de estar vivendo? Eu acho que é uma maturidade leve, livre, uma plenitude de pensamentos e autonomia de escolha, e sim, a autonomia da nossa mulheridade e singularidade. Porque sim, somos nós, cada uma de um jeito, e cada uma se completa o ecossistema de uma rede de apoio, porque uma mulher dá a mão para outra. E tem que ser assim, ó. Ó, aqui. Viu, sem querer? É Por isso. gentileza. Muito obrigada. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada, meninas. Eu me despeço de vocês citando Kátia Fonseca, abre aspas. Envelhecer não é perder o brilho, é aprender a brilhar de outro jeito. Cada ruguinha conta uma história, cada fase tem a sua beleza. Fecha aspas. Brilhem muito por aí e até semana que vem. Às vezes umas 3 horas. É muito assunto.